Então, boa noite. Então, hoje eu estou com a incumbência de encerrar o capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo Sede Perfeitos, né? A gente vai trabalhar aí os itens 9, 10 e 11, né? E antes de entrar nesses itens especificamente, vamos só recordar um pouquinho o que a gente viu nesse capítulo, né? Lá no início, o Robertinho falou sobre o homem de bem, não sei quem esteve participando, né? Nesses itens em que o Robertinho tratou sobre o homem de bem, foram abordadas as características da perfeição, né? As atitudes esperadas de um homem de bem. Depois, na sequência, o Rafa falou sobre os bons espíritas, né? Que fala sobre as qualidades esperadas de uma pessoa que se diz espírita, né? De uma pessoa que está começando a aprender um pouquinho sobre a reencarnação, sobre as consequências, né, das nossas escolhas, né? Enfim, sobre as qualidades esperadas mesmo de uma pessoa que começa a estudar o espiritismo e que compreende, né, que ele é o autor do próprio destino, né? Depois veio o Enildo falando sobre a parábola do semeador, né, em que ele fez aí a analogia entre as sementes que se joga, né, num solo com as palavras de Jesus que são plantadas, né, no nosso coração, na nossa mente, e conforme o nosso tipo de solo interior, a gente permite que frutifique ou não, né? E nesse momento aí o Enildo também abordou a questão dos deveres do homem, né, e as virtudes que devem ser trabalhadas, né? E aí, diante de tudo isso, né, o próprio título do capítulo fala sede perfeitos. A gente entende que o que se espera de nós aqui na Terra é que a gente busque o nosso autoaperfeiçoamento, que a gente busque desenvolver em nós qualidades que estão ainda como germes, né? Como germes que nós temos dentro de nós, porque somos filhos de Deus e fomos criados à imagem e semelhança dele, temos o mesmo potencial de virtudes que ele tem, né? Porém ainda muito pouco desenvolvido, mas que temos aí a possibilidade de fazer isso crescer dentro de nós. Então a gente entende tudo isso, porém a gente sabe o quão desafiador isso é. E aí, para encerrar esse capítulo, né, do Sede Perfeitos, a gente vai falar sobre o homem no mundo, né? Por que ele encerra justamente falando sobre o homem no mundo? Porque quando a gente começa a tomar conhecimento sobre todo o caminho que a gente precisa percorrer para atingir essa perfeição, né, que o Cristo fala, sede perfeitos como é o nosso Pai Celestial. Então, né, quando a gente olha para aquilo, poxa, a minha meta é ser perfeito como Deus é, né? Mas Deus é perfeito demais, Deus é amoroso demais, Deus é bondoso demais. Eu nunca vou chegar, né, aos pés de Deus. Então, quando a gente olha para o tamanho dessa meta, isso assusta, né? E aí, os espíritos, porque esses itens 9, 10 e 11, eles estão dentro da parte da instrução dos espíritos. Então, os espíritos, eles vêm trazer algumas informações para a gente, para dar uma amenizada nesse susto que a gente toma, né? É para falar assim, olha, esse é o caminho, essa é a meta, né? Não desvie desse caminho, mas também não se martirize, não sofra, né? E o que eles mais dizem aqui, né? Viva como os homens do mundo, né? Então, viva como os homens da sua época. Então, diante dessa meta grandiosa que a gente tem do autoaperfeiçoamento, por outro lado, diante de tudo que esse mundo nos oferece, que nos parece contraditório, né? Porque a gente vem lá com tantos ensinamentos, né? Sede misericordioso, sede indulgente, perdoe, ame, não blasfeme, não fale da vida alheia, né? São coisas assim que são aparentemente simples, porém são muito difíceis de serem executadas. Então, quando a gente está diante disso e diante de tudo aquilo que o mundo oferece, você fala, como que, né? Até sei que aquela ali é a minha meta, eu sei que a minha vida está condicionada, a minha felicidade está condicionada à prática de tudo aquilo, eu até quero, mas
olha o que o mundo oferece, né? Fica difícil, né? O mundo está tão turbulento. Como que eu vou conseguir ser paciente diante de tanta intolerância? Como que eu vou conseguir ser indulgente se as pessoas estão tão agressivas, se as pessoas não procuram se melhorar? Por que eu tenho que me melhorar e o outro não, né? Então a gente fica ali no meio do caminho, entre o caminho fácil e o caminho difícil, entre o caminho estreito e o caminho largo, né? E aí os Espíritos vêm esclarecer pra gente não se desesperar, né? Então, o que deve nortear as nossas ações? O que deve orientar aí o nosso coração? Primeiro, um Espírito que só se intitula, né, se identifica como Espírito Protetor, ele diz lá, purificai vossos corações. Ou seja, vamos nos acalmar, né, vamos buscar eliminar os sentimentos negativos, os sentimentos inferiores, as mesquinharias, né, a falta de paciência. É isso que a gente tem que começar a combater. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. É mais fácil vir para a casa espírita ou é mais fácil ir para uma festa? Uma festa, né? É mais fácil a gente fazer um regime ou, né, satisfazer a vontade naquele prato saboroso. O prato saboroso, né? Então, assim, tem coisas, né, neste mundo que estão ali para nos perturbar, né? Na realidade, não necessariamente para nos perturbar. Eles estão ali, só estão. A gente é que tem dentro de nós um espírito ainda não desenvolvido e que ainda não sabe lidar com aquilo que o mundo tem para oferecer. Então, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? A exemplo dos nossos irmãos alcoólatras, a gente precisa se manter distante do vício, daquilo que pode ser o motivo da nossa queda, né? Então, não nos deixemos perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Se a gente ainda não consegue controlar os nossos vícios, se a gente ainda não consegue controlar os nossos impulsos pelas coisas que o mundo nos oferece, né? O primeiro passo é a gente se manter afastado ou ter pouco contato, né? Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, aqui, o que ele quer dizer? Olha, você está num ambiente que está te oferecendo uma série de coisas que podem te fazer cair. Tenta evitar que o seu pensamento se conecte com essas coisas. Tenta evitar estar na presença dessas coisas que podem ser o motivo da sua queda. E mais, eleve o seu pensamento em direção àqueles que te possam ajudar. Quem? Os nossos anjos de guarda, mentores, como queiram chamar, né? Os nossos familiares que já nos antecederam. Todos eles podem nos auxiliar. Então, elevemos o nosso pensamento. Ou simplesmente diretamente aí para Maria, para Jesus, para Deus, para quem acredita em santos, para os santos, né? Mas elevemos o nosso pensamento e peçamos, né, o auxílio para que eles nos ajudem a nos mantermos longe desses motivos de queda, né? Por que eles pedem para a gente elevar, ele orienta para a gente elevar o nosso pensamento a esses irmãos, né, já desencarnados e que podem nos auxiliar? Para que eles possam nos fortalecer. Porque a gente sozinho, a gente pode acabar caindo em tentação, né? E a gente sintonizado, fica muito mais fácil da gente captar o auxílio. Porque o tempo todo eles estão ali nos auxiliando, nos inspirando, né? Siga esse caminho, não siga, né, ou não siga por esse, que é, né, normalmente o que eles tendem a fazer, porque a escolha é sempre nossa, né? Então eles estão ali nos auxiliando, nos orientando, olha, não é por aí, não vai por aí, né? Mas cabe a quem a decisão? A nós. Se nós estivermos em oração ou em conversa mental com os nossos anjos de guarda ou com Jesus, enfim,
se nós estivermos pedindo, né, o auxílio, o nosso pensamento vai estar conectado e vai ficar muito mais fácil a gente ouvir a resposta no nosso coração, na nossa mente. E a gente evita cair, né, evita falir. Então, para que eles possam encontrar o nosso coração em condições de produzir, né, frutos pelas sementes que eles vão jogar, é preciso que a gente esteja em sintonia com eles. Então, neste mundo que nos oferece tantas ilusões, né, de coisas, entre aspas, interessantes, o primeiro passo é a gente tentar tirar do nosso coração e do nosso pensamento essas inferioridades, esses vícios que a gente vem trazendo, né, de outras vidas. E o segundo passo é a gente se manter conectado com os seres desencarnados para que a gente possa, né, seres de luz, para que a gente possa ouvir as sugestões deles. E aí ele continua: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então, ele orienta que a gente eleve o pensamento em prece, que a gente esteja em conexão, né, com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda. E ele ainda alerta: olha, apesar da gente estar, né, aconselhando vocês incessantemente a prece e a evocação mental, não queiram levar uma vida mística, uma vida alienada, né? Então, temos que estudar o Evangelho? Temos. Temos que estudar outras obras espíritas? Temos. Temos que nos lançar no trabalho da caridade? Sim, porque tudo isso tem uma razão. Desenvolver o nosso conhecimento sobre o amor e as várias formas de se praticar o amor, né, de se praticar a caridade. Desenvolver em nós, além desse conhecimento, o próprio sentimento da caridade, da solidariedade, né? Porém, a gente não pode viver alienado, né? Não é só dentro da casa espírita, não é só estudando, não é só rezando que a gente vai se desvincular do mal, né? Toda oportunidade, seja aqui na instituição, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, são oportunidades para que a gente possa evoluir, né? E é isso que eles querem dizer. A gente não pode se trancar no nosso mundinho. Ah, não, agora eu sou espírita, vou viver com o evangelho embaixo do braço. Agora eu sou espírita, vou viver só estudando, eu vou viver só orando, só, enfim, né, expondo sobre a doutrina espírita. Não, né? Mais do que o que os lábios falam, né, mais vale a nossa obra. E a nossa obra, ela pode ser realizada em qualquer lugar. Então, o homem no mundo, hoje, ele não precisa estar só dentro de uma instituição religiosa para praticar o bem. É isso que eles trazem. E o conselho é que a gente leve esse bem para além dessas paredes, para além desses muros, né? Então, não é isso que eles querem. Não quer que a gente viva uma vida mística. Eles querem o quê? Que a gente viva como os homens da nossa época, né? Como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, dentro do nosso cotidiano, que a gente coloque em prática o que a gente estuda, né? Tem um momento de plantar, tem um momento de regar, tem um momento de cuidar, né? Um momento de colher. Da mesma forma, nós estamos aqui num momento, né, de alimentar o nosso espírito, de alimentar a nossa alma. Vai haver um momento em que a gente vai ter que reproduzir esse alimento que a gente está recebendo, né? Então, é o momento da gente levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de conforto para alguém que precisa. É o momento da gente, de repente, silenciar numa discussão. Uma pessoa, às vezes a gente nem está ali querendo entrar em discussão, mas a pessoa, de repente, se alterou. É o momento de silenciar. Então, esse sacrifício que ele orienta
é isso, é essa necessidade do nosso ego, do nosso orgulho de querer se posicionar em tudo, ou de não querer ser incomodado, né? Então a gente tem que ir fazendo esses pequenos sacrifícios, né? Então, se a gente olhar aí para a nossa história, houve um tempo em que a gente era católico, apostólico, romano, ou, não pejorativamente falando, mas assim, extremamente dedicado, né, às práticas espirituais, né? Porém, a gente não pode ficar restrito, né? A gente tem que trazer isso para a nossa vida. Não é só dentro de um templo, não é só estudando, não é só orando, mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida. E como que a gente faz isso? Fazendo esses pequenos sacrifícios. Então não basta eu saber que eu preciso, eu sei que eu preciso me aperfeiçoar, que eu preciso alcançar essa perfeição divina. Eu sei que o caminho para alcançar essa perfeição divina é através do desenvolvimento das virtudes e do combate dos nossos vícios morais. Mas não basta saber, essa é a questão, né? A gente precisa colocar isso em prática. Como? Fazendo esses pequenos sacrifícios, né? Que aí entra a questão de não entrar numa discussão, de silenciar, de não querer vencer todas as discussões mesmo que a gente esteja certo, né? De não ficar apontando a falha dos outros, de perdoar os erros dos outros, né? Fazer, enfim, pelos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? E dessa forma a gente vai se purificando, né? Como ele coloca ali, se santificando. E aí ele continua, né? Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que aproximam de sua herança. Então, olha o que ele fala. A gente vai ser colocado em situações, em locais, às vezes dentro da nossa família, às vezes dentro de ambientes de trabalho, às vezes em outros ambientes sociais. A gente vai ser colocado com pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que não estão no mesmo ritmo que nós, né? E aí, a gente é obrigado a ter contato com essas pessoas? Se a gente foi colocado ali, a gente está ali por alguma razão, né? Como que a gente deve fazer? Se a pessoa tem diferença, se a gente não se dá bem, a gente vai ficar indo para o embate? Não, é isso que ele coloca, né? Então, no tempo de hoje, esse amar o vosso próximo é mais ou menos isso. Eu não entro em conflito com aquele com quem eu não me dou bem. Eu simplesmente, em vez de entrar num combate, em vez de desejar o mal, eu simplesmente, de repente, fazer uma oração pela pessoa para que ela se equilibre, né? Então, no tempo de hoje, esse exercício do cristianismo fora do templo cristão é isso, é a gente colocar em prática esses pequenos atos que vão favorecer tanto a nossa evolução quanto o desenvolvimento do outro também. Porque a partir do momento que numa situação dessa, que eu não me dou bem com a pessoa, a gente pensa diferente, a pessoa provoca, eu não entrando no embate com ela, eu não só me preservo, como também evito que ela aumente o mal que ela está fazendo por ela mesma, né? Porque numa situação de combate, o mal que eu faço pelo outro é muito maior para mim do que para ele, né? Então, e o bem também. Quando a gente acha que está ajudando alguém, o bem que a gente faz é muito maior para nós do que para a pessoa para quem a gente está fazendo, né? Então, nos dias de hoje, amar o próximo é isso, é a gente não afrontar, não confrontar, né? Pelo contrário, né? Buscar ser a luz do ambiente, né? Buscar ser o lírio do pântano, né? Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, do tipo, eu sei que eu preciso manter a calma, eu sei que eu preciso relevar aquele irmão, eu sei que eu preciso não entrar no embate. É esse o caminho para a minha felicidade? Então é isso que eu vou fazer. E fazer. E não sofrer. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar quieto. Não, eu não posso falar, eu não posso. Não adianta entrar em sofrimento também, porque daí o bem,
né, não vai valer a pena. Então tem que ser algo consciente, né, fazer porque sabe que existe um benefício, né, a ser conquistado. E aí ele continua lá: a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Então, ser perfeito não quer dizer que a gente tem que agir com severidade para conosco. Inclusive, a gente tem que até ficar atento, porque muito daquilo que a gente condena no outro é algo que, de repente, a gente ainda carrega no nosso íntimo, né, e que a gente tem dificuldade de lidar, às vezes tem dificuldade de enxergar, às vezes enxerga, mas tem dificuldade de assumir que tem aquele vício, que tem aquele comportamento, mas quando vê no outro, né, acaba apontando: ah, fulano é assim, fulano é assado, né, ah, não suporto fulano porque fulano faz isso e isso. De repente, somos nós mesmos que temos esse tipo de comportamento, né? Então, mas e aí? Essa severidade que eu estou aplicando para com o outro, né? O Evangelho, ele recomenda, né, que antes de eu apontar a falha do outro, eu tenho que olhar para ver se eu não tenho, né, essa mesma imperfeição e tenho que buscar corrigir a mim mesmo, né? Mas essa severidade, né, aquela coisa forçada também não é recomendável, né? A reforma íntima tem que acontecer, mas ela tem que acontecer sem martírio. A gente tem que fazer aquilo que a gente consegue. Não consegue fazer tudo de uma vez, então vamos fazer uma coisinha de cada vez. Para isso existe a agenda da reforma íntima. A gente trabalha ali um vício ou uma virtude por mês, todos os dias falando do mesmo tema, né? Para que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora a gente consegue desenvolver aquela virtude, uma hora a gente consegue combater aquele vício. Então, a gente não precisa agir de forma rigorosa para conosco. Nós somos imperfeitos. Tudo bem ser imperfeito. A gente só não pode se acomodar na imperfeição. A gente tem que ir se esforçando dia a dia, tentando, né? Agora, da mesma forma que a gente pode ser um pouquinho mais flexível conosco, a gente deve ser flexível com o nosso irmão também. Então, antes de apontar a falha para ele, a gente olha para a gente, vê que se a gente tem, se nós temos o mesmo defeito, reconhecemos que é difícil mudar, então vamos, né, ofertar para o nosso irmão essa mesma flexibilidade, né? Bom, e aí o que a gente tem que fazer para ser perfeito, então? Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, né, que nos deu a vida. Ao fazer qualquer coisa, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Então, antes de qualquer ação, qualquer, desde um alimento, né, de um trabalho, de uma atividade, de um lazer, que a gente eleve o pensamento a Deus, peça para que oriente, né, para que nos oriente, nos intua para fazer o que é correto segundo as leis de Deus, né, tanto antes de fazer quanto depois que terminarmos de fazer também, que a gente agradeça, né? Porque se a gente mantiver o pensamento elevado, a gente vai estar em sintonia aí com os nossos anjos de guarda, recebendo as melhores orientações, para que a gente não falhe com os nossos irmãos, né? E aí ele continua lá, né? A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Então, quanto mais nós praticarmos a caridade, e aí nós falamos de todos os tipos de caridade, não só a caridade material daquela que a gente dispõe de algum recurso para alguém que precisa, mas todo tipo de caridade. A caridade do silenciar, a caridade da paciência, a caridade da indulgência, da misericórdia, todos os tipos de caridade, né? Essa prática incessante da caridade é que vai nos levar à perfeição. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Então, se a gente está passando por um dissabor
e aquilo está incomodando, né? Porque fulano isso, fulano aquilo, está me tirando do eixo, está me tirando do prumo, eu quero ficar sozinho, vou me isolar. Um isolamento temporário para poder equilibrar as emoções, equilibrar os pensamentos, ok. Mas o isolamento mais prolongado, ele não é salutar para nós. Por quê? Porque esse isolamento nos impede de vivenciar situações que possam dilatar as nossas habilidades, né? É no convívio uns com os outros que a gente vai desenvolvendo, dilatando aí as nossas virtudes. Então, se hoje eu sou pouco paciente com a dona Neuza, por exemplo, aí eu vou continuar conversando com a dona Neuza, vou continuar convivendo com a dona Neuza para que eu possa ir dilatando essa paciência, né? Eu consigo fazer o bem pela dona Neuza. Quanto mais eu conviver com a dona Neuza, mais eu vou conhecendo as qualidades dela, mais a gente vai desenvolvendo afinidades, mais a gente vai desenvolvendo essa relação fraternal. Então, a convivência com outras pessoas, ela nos dá a capacidade de desenvolver as nossas virtudes. Então, o isolamento não é salutar. Temporário, ok, para a gente se reequilibrar, mas o prolongado não, né? Então, lá no Livro dos Espíritos mesmo fala, né, acho que na Lei de Sociedade, se eu não me engano, que a gente deve... Nós fomos colocados em sociedade justamente para que a gente possa se aperfeiçoar e colaborar para o aperfeiçoamento uns dos outros, né? Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Então não basta, né, a gente, vou isolar a pretexto de meditação, de elevação espiritual. Só isso não nos eleva espiritualmente. Vai elevar o conhecimento, o intelectual, porque ali eu vou estudar, vou orar, vou filosofar, então eleva o intelectual, mas o espiritual não, porque eu não vou estar convivendo com outras pessoas, não vou estar testando as minhas capacidades. Então, isso acaba, ao contrário, me tornando um egoísta, ou seja, acaba estacionando o nosso processo evolutivo, né? E aí ele continua lá. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir de cinzas. Então, para a gente estar em comunhão com Deus, para a gente estar em comunhão com os nossos anjos de guarda, mentores espirituais, a gente não precisa sacrificar o nosso corpo. O sacrifício que é exigido de nós é do nosso espírito, é do nosso ego, é do nosso orgulho, né? São esses os sacrifícios necessários. Porque o que impede a gente de ser paciente, indulgente, de amar o nosso semelhante, é o nosso ego. É a necessidade que a gente tem de ser o centro das atenções, é a necessidade que a gente tem de ser atendidos às nossas vontades, é a necessidade que a gente tem de que as coisas fiquem, né, conforme o que a gente planejou, né? Então, é isso que faz com que a gente vá se distanciando do nosso objetivo, que é a felicidade. Então, a gente tem que ir para o caminho contrário. Ao invés da gente martirizar o nosso corpo, a gente tem que martirizar o nosso espírito, né? Ou seja, combater esses vícios que nos afastam da nossa meta de felicidade. A gente precisa, pelo contrário, desenvolver as virtudes, né? Então não, a gente não precisa se martirizar, né? Mais uma vez, não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face dos que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então, a gente tem que viver como os homens do nosso tempo. Então, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Tem lazer, vamos, né, descansar. Tem oportunidade para uma festa? Vamos festejar, mas tudo com moderação. O que nos faz cair, né, o motivo da nossa queda são os excessos, né? Então,
Então, vivamos como os homens de nosso tempo, porém, elevemos sempre o nosso pensamento a Deus antes de cada ação, para que a gente possa ter atitudes de homens de bem, sem ofender a nenhum irmão e sem ofender a Deus, porque quando a gente machuca um irmão, quando a gente ofende um irmão, é a Deus que a gente ofende, né? E por outro lado, quando a gente auxilia alguém, né, quando faz o bem a alguém, é a Deus que a gente está fazendo. Então, que a gente busque viver o que precisa viver, porém sempre sem tomar nada de ninguém, sem machucar ninguém, sem ofender ninguém. E aí, falando sobre isso, na unidade, no item 9, ele traz uma observação específica para as pessoas que ocupam cargos hierarquicamente superiores e para quem são subordinados, né? Para quem é incumbido de uma certa autoridade, seja dentro de uma empresa, seja o chefe da família, seja uma autoridade, né, responsável por governar nosso município, estado, país, etc., ele será encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E as faltas que estes cometerem, ou seja, se os subordinados falharem, caírem, né, quem vai ser responsabilizado por isso? O chefe também, né? Então, as faltas que estes cometerem, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Então, na nossa conduta de homens no mundo, né, que a gente não pode fazer nada que fira a ninguém, isso é em qualquer circunstância, inclusive quando a gente estiver sob o nosso comando, pessoas, né, trabalhando para nós ou conosco, né, num nível hierárquico igualitário, né, ou dentro da nossa família, né, os nossos filhos, enfim, onde quer que a gente esteja numa posição de liderança, que a gente não precisa estar num cargo de liderança para liderar algo ou alguém, né? Isso é do ser humano. Então, que a gente seja líderes inspiradores, conduzindo para o bem e agindo com boas condutas, né? Para que as pessoas que estão conosco não se sintam feridas, não se sintam maculadas, magoadas por qualquer ato nosso ou por qualquer fala nossa, né? E que eles também não sejam orientados para o mal, porque se eles caírem, essa falha vai, né, ser responsabilidade nossa também. Todo homem tem sobre a terra uma pequena e uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, às vezes a gente fica assim, meu Deus, qual que será que é a minha missão nesse mundo? E aí a gente se lança numa série de atividades, às vezes, né, achando que tem que ser algo grandioso. Mas não, às vezes é só cuidar dos nossos filhos. Às vezes é só ser um bom parceiro, né, para o nosso cônjuge. Às vezes é só dar uma mão para o nosso vizinho, né? Então, como diz Madre Teresa de Calcutá, no mundo a gente não precisa fazer grandes coisas, a gente pode fazer pequenas coisas, mas com muito amor, né? Então é isso, a nossa missão é essa, é fazer o bem. Não interessa onde, não interessa para quem. E no caso dos subordinados, né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não menos sagrados. O inferior, no caso, são subordinados, não que sejam inferiores. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar com o mal. Ou seja, toda pessoa que está numa posição de subalternação, né? Acho que é essa a palavra. Por aí, enfim. Sabe que tem um dever a cumprir, então que cumpra, independente do outro, né? Então é isso que os espíritos orientam, né? Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida. Então, se essa pessoa ela tem consciência, né, de que a vida não cessa com a morte do corpo e que a gente, né, passa de uma vida para outra
cumprindo aí, resgatando as nossas dívidas, se no momento eu estou numa posição inferior, de subalterno, né, é porque em algum outro momento talvez eu não tenha dado valor à minha posição de liderança e eu tenha de repente machucado as pessoas, ofendido as pessoas, feito pessoas sofrer, né, e aí de repente eu venho nessa condição para aprender a passar, para entender e passar mesmo na pele, sentir na pele aquilo que é ser maltratado, de repente, por uma pessoa, né, hierarquicamente superior. Então, para que a gente aprenda a não fazer mais, né? E o inverso também. De repente, hoje eu estou numa condição de subalterno, entendo como que deve ser um líder efetivo, né, inspirador, que agrega pessoas, que conduz em qualquer circunstância. E, de repente, numa vida posterior, eu vou vir numa posição de liderança já porque, né, já entendi qual é a missão. Então, dentro dessa questão de sermos homens do mundo, vivermos como homens, né, da nossa época, estando numa condição ou na outra, é a gente buscar sempre tratar as outras pessoas com respeito. E por fim, nessa questão da busca pela perfeição, né, porque quem está um pouco distante do Evangelho do Cristo, entende que essa perfeição, de repente, seja buscar fortalecer o intelectual, buscar, de repente, melhorar a estética, melhorar o corpo físico, martirizar a questão, né, de dietas fenomenais, aí, enfim. Né? Só que os Espíritos eles vêm nos alertar que a gente precisa cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, mas essa perfeição que a gente tem que buscar, ela é a do espírito. Porém, a gente não pode deixar o nosso corpo de qualquer jeito, né? Ele coloca lá, Georges, o espírito protetor. Desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos, né? Do corpo e do espírito. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, o instrumento da alma. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer. Né? Então, a gente tem a liberdade para comer o que quiser, para beber o que quiser, mas nem tudo nos convém. Né? Então, que a gente selecione aquilo que vai ser melhor para o nosso organismo. A gente pode dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser, mas saibamos selecionar, né, o que é ideal para a manutenção do nosso, da vida, né, do nosso organismo. Porque a gente recebe uma quantidade de fluido vital para viver uma experiência na Terra durante X anos. Se a gente faz mau uso, né, não se alimenta direito, não dorme direito, cultua vícios, enfim, vive uma vida desregrada, esse combustível vai sendo consumido antes do tempo, né? É como se a gente acelerasse o carro acima daquela velocidade média, o motor lá vai consumindo mais combustível. A mesma coisa do nosso organismo, vai consumindo esse fluido vital e a gente acaba antecipando a nossa partida. Então, sereis, por acaso, mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. Né? Então, não é o corpo que vai fazer com que a gente seja menos egoísta, menos orgulhoso ou menos caridoso. Mas a gente precisa cuidar dele para que a nossa alma, né, consiga passar aí pelas provações, enfim, pelos desafios que tem que passar. Então, não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Então, dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de tornar o mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, vivamos como homens de nossa época, porém sempre buscando a humildade, a simplicidade, a modéstia, né, e a prática do bem. Ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pelo estudo dessa noite e pedindo que fortaleça em nós a vontade de praticar todos esses ensinamentos, buscando a perfeição divina, colaborando também para o desenvolvimento dos nossos irmãos. Senhor Jesus, te peço que abençoe as águas e o tratamento espiritual de logo mais, abençoe o nosso lar, os nossos familiares, que nós possamos retornar para casa em paz. Graças a Deus, que assim seja.